E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Hoje eu trago aqui o meu amigo Luiz Maurício para conversar um pouquinho com a gente. Luiz, te apresenta aí para nós. Quem é você? O que você faz na área da literatura? Primeiramente, obrigado pelo convite, Duda. Eu sou um escritor, um crítico literário e um editor de livros. Nasci no Paraná, vim morar no Rio Grande do Sul, estou no Rio Grande do Sul há um tempo já. E o meu assunto, o meu negócio, a minha paixão, o meu vício é livro. Eu nasci em 1980, um ano em que morreu um bocado de gente importante, e para mim a pessoa mais digna de nota dessa trágica situação que é a morte foi John Lennon. E aí eu acho que, de certa maneira, o ano de 1980 tem muito a minha cara e eu não poderia ter nascido em um ano diferente desse. Então, acho que essa é uma biografia que me contempla. Pô, legal, cara. Então, o John Lennon um grande cara. Beatles era uma grande banda também, eu gosto muito. Bom, Luiz, eu te convidei ano passado para ser jurado da Odisseia de Literatura Fantástica, na categoria narrativa longa de ficção científica. Como é que foi para ti essa experiência aí? E tu vai continuar sendo jurado também para 2021? Foi sensacional, cara. Eu acho assim, primeiro, eu tenho uma opinião muito positiva de prêmios literários. Eu acho que os prêmios não valem pela premiação em si, embora os autores me matem quando eu falo isso. Não é verdade, quem concorre quer ganhar. Eu sei, mas a gente quer muitas coisas e nem sempre a gente alcança as coisas. Ato de muitas situações é o caminho, é a trajetória. E no caso do prêmio do Odisseia, é sensacional poder dizer isso claramente como jurado para as pessoas na hora da entrega do prêmio e depois para elas em particular e dizer, olha, o teu livro tal foi muito bem avaliado, teu livro era bom, etc e tal, mas o que valeu para mim foi essa inclinação. Em geral, tem recebido um bom feedback, as pessoas aceitam muito os argumentos da escolha e entendem que o importante na coisa é ter alguém qualificado que leia os nossos textos. O Brasil é um país de escritores e de escritoras, mas não é um país de leitores e de leitoras. E isso, o prêmio garante isso. Tem alguém que vai ler o seu texto e alguém que gosta de literatura fantástica, que não vai pegar o seu livro e dizer assim, literatura fantástica e ficção científica, isso aí é presta, é coisa de criança. Não vai fazer isso, vai dizer, olha, isso aqui presta. Esse pressuposto de que isso aqui presta já é fundamental para que essa pessoa consiga fazer uma leitura a partir do que você conseguiu fazer como estética, e não a partir do julgamento, do pré-julgamento negativo, nocivo, sobre um gênero, com todas aqueles pressupostos horrendos que tem de preconceito contra certos gêneros. Então, assim, foi muito importante para mim poder fazer parte disso e garantir que, olha, nessa categoria aqui, as coisas vão ser tratadas com o respeito que eu fui tratado quando eu fui finalista, e que eu acho que é o mínimo que a gente pede para o mercado livreiro, que as pessoas, que os agentes envolvidos sejam tratados com respeito, de forma profissional e de forma absolutamente transparente, com seus objetivos, que afinal de contas o que a gente quer mesmo é que a literatura ganhe cada vez mais adeptos e cada vez mais interessados. Pô, legal, cara, porque esse é um dos grandes objetivos não só do Prêmio Odisseia, como o evento Odisseia de Literatura Fantástica, que é continuar divulgando os autores e formando leitores também, né, para tornar um país que seja um país criativo nas suas produções, né, que a gente possa ter contato com uma economia criativa diferente, que não seja só aquela economia bruta, né? Que não é aquela economia que esteja longe das artes. A gente busca isso, né? A gente busca esse momento também de criação e de conversa com outros escritores, editores e tal. Bom, mas eu queria pegar outro gancho que tu falou que tu foi indicado, e tu foi indicado, né, na primeira edição, né, de 2019, no prêmio, com o teu livro Pequeno Espólio do Mal. E, pô, eu queria que tu me falasse um pouco sobre o teu livro, cenário, personagens, toca a ficha aí. Cara, aqui está o livro. Foi a entrega do prêmio, a noite de premiação. Foi o único lugar. Eu participei de muitos prêmios ao longo daquele ano. O livro teve uma trajetória legal, assim.
E eu sempre ouvi a mesma coisa. Olha, mas tu é formado em letras, tem doutorado, por que tá fazendo ficção científica? É uma história de cães, história de cachorro, que absurdo, que ridículo. E lá no Odisseia a coisa era diferente, as pessoas se interessavam pelo livro e queriam conversar sobre ele e queriam que eu explicasse algumas saídas de enredo que eu tomei e por que não outras. Então, finalmente, lá eu pude falar do livro, o que é uma coisa vergonhosa para o estado da literatura brasileira, porque na literatura brasileira a gente definiu certas coisas como possíveis e são certas coisas que ofendem a própria história da literatura. Se a gente pensar assim que o nosso ponto fundador da literatura realista no Brasil é Memórias Póstumas de Brás Cubas, o que é Memórias Póstumas de Brás Cubas? É nada mais do que um livro de fantasia, é um autor póstumo dizendo suas memórias. Isso é uma coisa, para mim, isso fica claro que o grande baluarte da literatura brasileira, e que eu considero assim também, o Machado de Assis, era um escritor que navegou fortemente nas águas da literatura fantástica. Mas, como ficava feio falar que o nosso grande autor tem esse ponto, a gente apagou essa parte da história e disse que era uma literatura realista diferente. Da mesma maneira que a gente transformou ele de um autor negro para um autor branco. Porque certas coisas a gente tem vergonha e a gente simplesmente acha que pode ir lá na história e costurar a história de outra maneira. Então, isso é uma coisa bastante que me incomodava bastante. E no caso do Odisseia, isso rolou completamente diferente. As pessoas entendiam o livro, faziam considerações, me apontavam outras conexões do livro com a tradição da ficção científica, me perguntavam muito sobre o Planeta dos Macacos, por que eu escolhi os cães, aí tem outros 3 livros que eu conheço que têm perspectivas parecidas com o Pequeno Spoiler do Mal, que é basicamente, para quem não leu, é a história de um mundo no futuro, onde os cães são a raça dominante, só que eles convivem pacificamente com os seres humanos, que optaram por serem os coadjuvantes dessa cena. Eles optaram por isso. Então, os cães ocupam todos os espaços de poder, mas os homens, os seres humanos, de maneira geral, não se opõem a isso. Até eles gostam disso. E eles viram, em alguns casos, os animais de estimação dos seus cachorros, dos seus caninos. O que, para mim, é uma premissa que eu jurava que era uma premissa distópica, eu tinha certeza que eu estava fazendo assim, a análise de um livro, e a minha surpresa foi que muita gente, lendo o livro, disse, não, mas é um mundo muito melhor do que nós temos. É um mundo pacífico, um mundo em que as pessoas podem tomar suas decisões de maneira adulta, é um livro que trata de eutanásia também, já que o personagem principal, o Álvaro, ele opta por eutanásia. Então, assim, um livro que mostra um mundo onde as pessoas podem lidar de maneira mais adulta com o seu desejo com o seu modo de socialização, coisa que hoje as pessoas não conseguem. Elas vivem presas em convenções que elas não criaram, em mundos com os quais elas não compactuam, mas dos quais elas não veem possibilidade de escapar. E o livro traz essa possibilidade, uma fantasia de alta octanagem para tentar fazer com que a gente entenda que certos pressupostos que parecem eternos, que parecem imutáveis, são meramente conjunturais e a história da humanidade é cheia de idas e vindas e os caminhos são inteiramente abertos. Eu acho que no Pequeno Spoiler do Mal, isso aparece muito fortemente. Parece que as pessoas perguntaram para mim assim, mas existe uma condenação no livro ao modo como a gente lida com os animais hoje. Eu nem tinha notado, mas o fato de eu ter virado vegetariano me deixou absolutamente atento para esse detalhe. Eu fui reler o livro e, de fato, o livro pode ser tomado, sim, como uma defesa desenfreada da igualdade entre os animais, mas também pode ser tomado como uma grande declaração de amor ao ser humano, que, afinal de contas, é o que dá motor a toda essa imaginação, a todas essas questões. O livro, e, afinal de contas, eu não sou tão traidor assim da minha raça. Não, cara, pô, muito legal esse teu resumo assim sobre o livro, né? E ele tem essas características mesmo de utopia, ficção científica e fantasia, né? Não por acaso, né? Ficção científica, fantasia, trabalham muito com a metáfora, né? Tem até um gênero que pode ser chamado de fantasia científica, né? Até uma mistura, né? Entre esses polos que não são assim tão distantes, né? Mas aí já vem aquela outra pergunta para tu
conectar, e o que tu pensa o que é para ti a literatura fantástica? Então, como professor de literatura, eu sempre tento criar conceitos que permitam que as produções, objetos, ocupem confortavelmente o espaço desses conceitos, que eles não fiquem brigando contra a moldura das caixas, das gavetas, e aí acaba que a gente, quando a gente faz isso, a gente acaba dificultando a produção e não analisando, que é o que a gente deve fazer. Então, assim, eu penso na literatura fantástica como uma espécie de radicalização da imaginação. Eu sempre uso essa imagem para os alunos assim, ó. Pensem no Picasso, naquela forma, naquela época mais cubista, na fase cubista dele, em que o compromisso com o real era nenhum. E pense no Da Vinci, assim, pense na Mona Lisa, com a tentativa de descrever a realidade como ela é. A literatura mágica, ela tem esse objetivo, se libertar dessa quase ditadura do real, porque a gente se acostumou, especialmente nos blockbusters, a gente se acostumou a ver uma descrição do mundo real toda baseada em elementos específicos de consumo. A gente acha que um filme é sobre o concreto, sobre a vida real, quando tem um sujeito branco carregando um copo da Starbucks na mão esquerda, correndo com um notebook na mão direita, em direção a um trabalho para o qual ele está atrasado. Isso a gente acha que é realidade. E aí, quando a gente vê, de repente, Godzilla, a gente diz, não, isso aí é uma ficção absurda, isso é uma fantasia que nunca vai acontecer. Contra esse engano, esse truque aí, que eu acho que a literatura de fantasia e a ficção científica, de modo geral, se levanta, que é para dizer, olha, nem sempre as coisas que a gente descreve e que tem filiação com o mundo prático, com o mundo real, são a realidade. Às vezes a gente vai ter que usar de instrumentos metafóricos muito violentos e muito poderosos para poder descrever exatamente a realidade concreta que nós temos. Eu penso aqui agora no Jurassic Park, quando a gente está discutindo, quando a gente estava lá em 94, 95, discutindo os limites da engenharia genética, era muito difícil você convencer as pessoas a sentar numa mesa e discutir isso. É muito abstrato. Aí, se você faz um filme sobre dinossauros que voltam à Terra, blá, 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 isso tem uma força argumentativa muito grande. Isso faz com que as pessoas comecem a pensar, puxa, será que é lícito? Será que é ok? Será que é ético eu trazer os dinossauros de volta? E isso o Spielberg só consegue trazendo, fazendo aquele show de imagens, fazendo aquele show de som, imaginação, e de certa forma eu acho que a ficção, a boa ficção, seja ela de literatura mágica, literatura fantástica, seja ela do realismo mágico, tem esse compromisso. Tentar a todo custo mostrar a realidade. Mesmo que para isso, às vezes, a gente tem que mostrar elementos mais exagerados. Como O Labirinto do Fauno, que é outro filme que me interessa muito, que faz isso de maneira muito, muito coerente. Eu gostei muito dessa tua concepção assim da literatura fantástica como revolucionária, né? Contra essa ditadura da realidade. Isso é muito político também, né? Porque, afinal de contas, existe uma diversidade de coisas e temas para serem mostrados para se entender a própria realidade, né? Eu gostei muito dessa ideia, hein? Bem legal. Bom, tá chegando aquele momento que é o do final da nossa conversa. Então, Luiz Maurício, me diz aí o que está vindo de novidade, ou qual foi o teu último livro que tu publicou, conto, ou o que tu vai publicar de novo. Ah, e também me lembrei de uma coisa, fala aí um pouquinho para nós da tua editora, da Figura de Linguagem, o que está vindo por aí também. Então, a última coisa que eu publiquei foi esse romance, faz uma questão de 2 meses, Manipulação das Ostras. Ele é um romance que não tem nada de ficção científica, nem literatura fantástica. É a história de 3 mulheres e a relação delas com o pai, com o patriarca, com todos os problemas que o patriarca tem, tentando fazer uma reconstrução da saga de uma família. O livro tem 140 páginas, mas ele se passa ao longo de 70 anos. Então, é uma tentativa de fazer flashbacks muito específicos da história do processo de formação do Rio Grande do Sul, a partir do olhar negro, que eu tenho, evidentemente, mas pensando em uma família miscigenada para fazer as questões de democracia racial serem questionadas à luz do que eu acho que é relevante. Eu estou fazendo, nesse momento, trabalhando num outro romance, chamado Manabu, que esse sim tem uma alta carga de
de ficção científica, de literatura fantástica, com todos os elementos que eu gosto de trabalhar, mas esse vai demorar muito, assim, é um projeto de longo prazo, eu acho que aí vai uns 5 anos no trabalho deles. É uma história muito básica, é a história de um rapaz que descobre com a morte da mãe uma caixa com muitas palavras. E para cada palavra que ele encontra nessa caixa, há um significado diferente do significado atribuído por nós. Então é mais ou menos um romance sobre a necessidade de inventar significados para as coisas. A figura de linguagem que você veio perguntado, a nossa editora vai para o 3º ano, começou com 2 títulos, estamos com 28 e até o final de 2021 teremos 47 títulos. Então, o trabalho é intenso, ela é dirigida pela Fernanda Bastos, que é minha mulher, minha dona, meu tudo, e eu sou o capataz dela. E, assim, a gente começou achando que ia ser um hobby, porque a gente queria ver publicado coisas que não estavam sendo publicadas. A gente achava que tinha várias coisas erradas no mercado editorial brasileiro e muito pouca diversidade. E aí, por sorte, por azar, por acaso, cada um chama de acordo com o seu referencial teórico, houve esse levante do Black Lives Matter no mundo inteiro, já vinha dos Estados Unidos há bastante tempo, desde 2014, mas assim, aqui no Brasil foi recente, e isso, de certa maneira, ajudou a editora a alcançar um espaço de destaque, de protagonismo entre as editoras independentes que a gente não imaginava que podia ter, o que proporcionou muito mais trabalho, muito mais responsabilidade, e eu acho que, como diria um tio meu, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a gente está vivendo essa fase, assim, ainda está tateando para saber se a gente tem condições de dar conta de tudo isso que foi ofertado para nós como responsabilidade. Cara, parabéns pela editora, teu trabalho de escritor, e vamos torcer que em breve possamos nos encontrar aí, né? Vamos ver como é que vão ficar as coisas ao longo desse ano. Luiz Maurício, muito obrigado pela tua presença aí no canal. Acho que o pessoal vai gostar bastante aí dessa nossa conversa. Eu te agradeço muito, cara. Um abração aí, virtual, e até breve. Quando precisar, entre em contato. Falou, meu amigo. Obrigado, gente. Até mais.